Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E nesse vídeo de hoje eu vou iniciar te fazendo uma pergunta. E aí, adubar ou não adubar a nossa lavoura de café nesse momento agora? Por que eu te faço essa pergunta? Porque essa pergunta foi uma pergunta que foi realizada a mim por vários produtores ao longo dessa semana. Muitos mandando mensagem, muitos ligando, muitos nas visitas técnicas, de assistência técnica que a gente fez ao longo da semana, muitos produtores que nós às vezes encontrávamos por aí também perguntando. Então, entendemos, até por conta de indicação de um desses produtores, meu amigo Juninho Canuto, que já participou conosco aqui em outras oportunidades, ele falou assim: Michel, fala um pouquinho, grava um vídeo falando, porque é dúvida de muita gente, e realmente é. E eu posso comprovar isso por conta das inúmeras pessoas que me procuraram essa semana, que entraram em contato comigo essa semana, para saber se deve ou não adubar nesse momento de agora. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, de eu responder essa e outras perguntas, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, marcar também as notificações para ficar atualizado aí dos vídeos que nós postamos todas as semanas aqui no YouTube. E também dá o joinha. Dá o joinha que faz uma diferença tamanha. Vamos lá então aqui para o nosso bate-papo. Mas antes de nós respondermos essa pergunta de adubar ou não agora e outras perguntas que podem ser dúvidas que você, querido amigo cafeicultor, tem, vamos contextualizar aqui a situação das adubações, da fertilização das nossas plantas de café. Nós, por convenção, por conta de muito que já vem sendo feito, nós acabamos realizando a adubação em 3 ocasiões. Primeira das ocasiões, finados. Segunda, Natal e terceira, Carnaval. Ah, Michel, mas por que finados, Natal e Carnaval? Olha só, saímos do processo de colheita, a planta houve um estresse fisiológico, físico muito grande, a planta estressada com o processo de colheita, perdeu muita energia para enchimento de grão, no processo em si da colheita, machucada, ferida por conta dos ferimentos causados na hora de fazer a derriça dos grãos, metabolismo baixo por conta do período de mais frio, mais seco. Então, e outro detalhe, floriu e está com chumbinho, alta demanda de nutriente nesse período da primeira semana de novembro. Então, adubação primeira semana de novembro, pensando nessa demanda que a planta tem de consumo de fertilizante. Por que dezembro a segunda adubação? Enchimento de grão, o grão granando, então precisa de uma determinada quantidade de nutrientes alta para que esse grão possa granar. E final de fevereiro, início de março, época do carnaval, época de maturação dos grãos, formação de açúcares, essas coisas todas. Então, por isso, finados, Natal e Carnaval, convencionou-se essas épocas de adubação. Só que tem um problema nesse momento de agora. Nós tivemos aí as chuvas na primeira adubação, nós tivemos chuvas para a segunda adubação e agora estamos aí seco. Saí de casa hoje para visita técnica, o tempo estava tampado, nublado, até chuviscando. Estou aqui agora, não sei se você consegue perceber, mas o tempo, o clima, abriu, o céu abriu e estamos com um solzinho, em algumas regiões do céu aqui tampado ainda de nuvens, mas o sol abriu, apareceu, deu as caras de novo, dizendo que não vai chover. Então, por isso muitos produtores me perguntando, e aí, eu devo adubar agora ou eu tenho que abortar essa adubação, não vai valer a pena? Eu quero entrar num assunto aqui e responder essa pergunta lá no finalzinho do vídeo. Por isso eu convido você a não sair do vídeo para você ouvir a resposta. Quero contextualizar algumas coisas aqui a respeito de fertilizante para você. Olha só, hoje a base da nossa adubação é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é os 20,05, 20, 20, 10, 20, 20, 0, 20, 18, 4, 17, 19, 4, 19, ou seja, esses formulados que a gente vê por aí. Essa sequência numérica, já falei isso em outras oportunidades, mas vamos recordar aqui, essa sequência numérica são as porcentagens do NPK que tem naquele produto.
Vamos pegar aqui o famoso 20-10-20. O que é esse 20-10-20? 20% de nitrogênio, 10% de fósforo e 20% de potássio que tem dentro daquele produto. Trazendo aqui, para cada 100 kg de 20-10-20, eu tenho 20 kg de nitrogênio, 10 kg de fósforo e 20 kg de potássio dentro do produto. Essa sequência numérica, o significado dessa sequência numérica, as porcentagens de nutriente dentro daquele formulado. Pois é, olha só, nós temos os formulados convencionais, que são, né, as misturas das matérias-primas, ureia ou sulfato de amônio, junto com MAP, com super simples, com DAP, mais cloreto de potássio, fazendo aí esse formulado, fechando esse formulado. E isso foi descoberto há muito tempo atrás, né? O MAP aí, meados de 1900 e alguma coisa, né? Os nitrogenados também, cloreto de potássio também sintetizado para fazer a adubação como nós conhecemos hoje. Então, é uma tecnologia bastante antiga ainda, esse adubo que nós usamos, o 20-10-20, 25-20, 20-0-20, 18-4-17, enfim, né? Todos esses fertilizantes é uma tecnologia muito antiga. E você deve estar se perguntando, poxa, Michel, é antiga, mas dá resultado. Claro que dá resultado. Quantas, se não a maioria das propriedades, não lançam mão dessa modalidade de fertilizante para fazer a fertilização das suas lavouras e colhendo, claro, bons frutos, tendo altas produtividades. Porém, ao longo dos anos, a tecnologia de nutrição de plantas ela foi evoluindo, aparecendo aí no mercado novos fertilizantes, novos produtos. Aí nós temos uma gama variada de produtos. Temos esse que é o convencional, aí nós temos as mudanças aí de matéria-prima, por exemplo, tirando a ureia e o sulfato, adicionando o nitrato, que não tem perda por volatilização, e eu vou explicar o que é essa volatilização, né? Então não temos a perda por volatilização com o nitrato. Veio o aparecimento aí também das ureias protegidas, né? Que são injetados polímeros dentro produtos químicos dentro dessa molécula de ureia, fazendo com que ela perdure por mais tempo no solo, sem chuva. Também temos os organominerais, que é uma outra tecnologia, uma outra evolução aí da fertilização, dos fertilizantes. Temos também aqueles fertilizantes que são protegidos com um polímero que envolve o grão de nutriente. Michel, eu sei disso, mas eu não sei a diferença de um para o outro. Calma lá que nós vamos falar aqui. Claro, resumidamente, rapidamente, qual a diferença de um para o outro. E se um é melhor do que o outro, se tem mais benefício ou não, nós vamos tentar falar isso aqui para você. Por quê? Eu falo tentar porque cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência. Está errado? Não está errado. O errado é posicionar diferente daquilo que precisa. Então vamos lá. Vamos pegar o convencionalzão aí, que é o 25-20, 20-10-20, esses formulados que nós conhecemos, os tradicionais, que são simplesmente as misturas aí das matérias-primas, seja ureia, seja sulfato, seja MAP, seja cloreto, né, para formular esses produtos. Qual é o diferencial deles? Tecnológico. Olha, é uma tecnologia antiga, né, que ao longo dos anos não passou por nenhuma transformação. O máximo aí que houve de transformação foi aquela incorporação de zinco e boro, por exemplo, no produto, dentro daquele saco, para entregar um pouco mais de nutriente para as plantas. Mas com relação à conservação desse fertilizante no solo debaixo do pé de café, não houve essa evolução nesses produtos convencionais. Como eu disse anteriormente, dão resultado? Claro que dão resultado. Você pode estar fazendo, estar usando, lançando mão desse produto até hoje e colhendo ótimas produtividades aí na sua lavoura, tendo altas produtividades na sua lavoura, usando esses formulados convencionais que nós encontramos no mercado. Depois disso veio uma evolução que é a proteção da ureia, da partícula de ureia, porque nós sabemos que a ureia é um fertilizante muito volátil, ele volatiliza muito fácil. E o que é esse volatilizar? Vamos fazer uma comparação bem porca aqui, desculpa a expressão, evaporar, né? Volatilizar pode ser considerado como se fosse evaporar. Você aplica a ureia e ela some, desaparece do solo,
é porque ela evaporou. É costume, é comum, né, a gente ir numa lavoura que terminou de fazer a adubação com um convencional, com um fertilizante convencional, e não está chovendo, e a gente sentir um cheiro de amônia no ar, né? Tem gente que fala assim, ah, tá com cheiro de urina na lavoura. É porque a ureia está volatilizando, está evaporando. E com isso, o que acontece? Você perdeu o fertilizante que você aplicou. Você perdeu a parte nitrogenada que foi aplicada aqui embaixo do pé de café para fazer a nutrição da sua planta. Então perdeu aí, perdeu dinheiro, perdeu produção, né? Então a indústria, a ciência, sabendo desse fato, ela evolui para a proteção do grão. Há um tempo atrás usava-se aí, tinha uma determinada empresa que usava uma proteção com outros nutrientes. Se não me falha a memória, era cobre e zinco, envolvendo o grão da ureia e fazendo com que ela não sofresse tantas perdas. E como que é essa perda da ureia? Só para a gente entender aqui, quando a gente fala de volatilização, o que se dá, por que dá essa volatilização? A volatilização é um processo químico que acontece com a matéria-prima ureia. Tem uma enzima, que é como se fosse uma substância, que é a urease. A urease vai atacar esse grão de ureia, transformando essa ureia em amônio e, posteriormente, nitrito e nitrato. Porém, com essa transformação, você perde, né, o nitrogênio. Ele evapora, você perde parte dele aí para a atmosfera. Perdeu parte para a atmosfera, a planta não vai absorver. E a gente joga pensando que a planta vai absorver tudo. Então tem essa perda. E como eu me livro dessa perda? No caso de uma ureia convencional, que não tenha proteção nenhuma, eu tenho que jogar chovendo. Joguei, tem que chover em cima logo, porque senão ela evapora, vai para o beleléu, né? Mas com o avanço tecnológico, foi se criando, né, essas proteções para a ureia, para reduzir as perdas. Uma dessas é, como eu já mencionei, o cobre e o zinco envolvendo o grão da ureia, que reduz a ação da urease. Uma outra tecnologia um pouco mais evoluída que essa proteção com cobre e zinco é o tal do NBPT, que é uma substância que é adicionada à ureia, que faz com que a urease também retarde a sua ação sobre a ureia, e permitindo você fazer uma adubação hoje e esperar uma chuva, posterior chuva, até 10, 15 dias depois da aplicação. Daí para lá já começa aquele processo de perda novamente. Uma outra evolução são aqueles produtos que usam como se encapsulasse, né, colocasse uma cápsula em volta do grão do nutriente para que não exista a perda, que são aqueles fertilizantes de liberação gradual. Michel, me explica melhor isso aí. Olha só, é um polímero, né, uma substância que engloba o grão do nutriente, da ureia, e inibe a urease, não deixa a urease agir sobre essa molécula, sobre esse grão de ureia, fazendo com que ela tenha essa perda toda. E como que é liberado? É liberado a partir de umidade relativa do ar alta, tendo umidade no ambiente, e também uma temperatura. Vai fazer com que esse polímero se abra, entrando ali a água, fazendo com que a ureia seja liberada. É um benefício, é uma tecnologia muito bacana. Outra tecnologia que tem no mercado, que tem sido usada largamente também, junto com essas outras que eu já mencionei, são, né, os fertilizantes aí na base de organomineral, que são adicionados uma parte orgânica. Muitas empresas usam, né, esterco de galinha, muitas outras de origem animal, né, a base orgânica de origem animal, outras usam de origem vegetal, e a origem vegetal é as mais variadas possíveis, né, desde a turfa até o rejeito lá das indústrias de celulose. Como que é feita essa proteção? Também é uma ligação química, né, como lá no polímero envolve, né, o grão do nutriente com uma capa,
a matéria orgânica ali, ácidos fúlvicos e ácidos úmicos, vão se ligar ao nutriente, tornando esse nutriente, fazendo com que esse nutriente não tenha perdas, né, por conta dessa ligação. Um fertilizante organomineral, ele tem uma CTC muito alta. CTC, só para refrescar a sua memória, se você sabe, mas se você não sabe, fique sabendo agora. CTC é capacidade de troca catiônica ou capacidade de troca de cátions. Lá na análise de solo vai vir lá CTC ou então um T maiúsculo, né? Então esse valor é o valor de CTC. Na prática, o que significa? É como se eu tivesse uma caixa que vai armazenar nutrientes, cátions, né? Que aqui a gente pode falar que é o cálcio, magnésio, potássio, no nosso caso aqui do café. Então, quanto maior a CTC, maior a capacidade de armazenar esses nutrientes. E o organomineral tem uma alta CTC, fazendo com que eu consiga segurar melhor os nutrientes e reduzindo a perda, é uma ligação mais forte. Mas nós temos problemas de perda somente com o nitrogênio? Não, nós temos problemas de perda também com fósforo, com potássio, e eu costumo brincar aqui, né, vamos pegar o fósforo, que o fósforo tem um caso de amor com a argila. Existem alguns compostos químicos presentes na argila, por exemplo, o alumínio, né, óxido de ferro, e isso vai fazer com que o fósforo seja travado por esses compostos químicos, ficando indisponível para a planta. E quando nós colocamos uma proteção nesse fósforo, tanto seja ele o polímero da liberação gradual quanto a matéria orgânica, a gente deixa esse fósforo mais disponível para a planta, por conta de vários fatores que acontecem no solo. Vamos pegar aqui com relação à matéria orgânica. Se eu ligo esse fósforo à matéria orgânica ela vai se prender a esse fósforo como se fosse argila, e por ela ter uma carga que esses minerais gostam, ela vai se unir, né? Estou falando aqui bem resumidamente, né, para que você entenda. Claro que tem uma explicação técnica muito mais complexa do que isso que eu estou dizendo, mas é só para questão de entendimento que, ao invés do fósforo se ligar à argila, quem vai fazer essa ligação com a argila é a matéria orgânica, deixando o fósforo disponível para o sistema radicular absorver e mandar para a planta. O potássio também, nós temos problemas de perda com o potássio por lixiviação, que também é uma perda que acontece lá com o nitrogênio. E eu só mencionei a questão da urease, mas eu vou voltar aqui junto com o potássio e falar um pouquinho da lixiviação. O que é a lixiviação? Chove e esses nutrientes são carreados, arrastados para camadas mais profundas do solo, junto com a água. A água vai percolando ali no perfil do solo, ou seja, vai descendo ali no perfil do solo e vai arrastando o potássio e também o nitrato, né, que é um produto aí, fonte de nitrogênio, que também tem um alto poder de lixiviação. Aí existem os fertilizantes, né, as misturas que são à base de nitrato. Michel, e aí, lixivia esse nitrato do fertilizante? Sim, lixivia. Porém, eu ouvi uma fala um tempo atrás até do pessoal da Procafé, num treinamento que nós fizemos lá, e eles diziam o seguinte: na nossa condição de solo, o nitrato ele lixivia, mas não lixivia tanto quanto um solo arenoso, por exemplo, porque o nosso solo tem mais argila, várias coisas, então ele lixivia, sim, mas não a ponto de ter uma perda substancial. E a gente vê isso aí na prática, né? Lavouras que foram adubadas com produtos à base de nitrato, não sofrendo por conta desse processo de lixiviação. Claro, excetuando aí os terrenos mais arenosos, que tem um teor de areia maior do que o teor de argila. Mas vamos voltar aqui para as perdas, né? Para essas tecnologias. Michel, qual você julga que é melhor? O liberação controlada, que a gente nem pode falar controlada, porque a gente não tem controle sobre isso, é melhor a gente usar a terminologia liberação gradual, o organomineral, liberação lenta, as ureias aí que tem a proteção com o NBPT, o que é melhor? Olha, não tem melhor, não tem pior, tem posicionamento. Um produto ele bem posicionado, ele bem recomendado, bem utilizado, ele vai
fazer o efeito que precisa ser feito, ele vai dar o resultado que precisa dar resultado. Você está adubando aí com 20-05-20, 20-10-20, né? Claro, seguindo as orientações aí do agrônomo, de acordo com a análise de solo, usando esses formulados convencionais e tem tido resultado? Então, é ruim? Não é ruim. O organomineral, que muita gente bate nele, muita gente desconfia, muita gente fala cobras e lagartos, mas tem muita gente também que usa e tem ótimas produtividades, é bom? Também é bom. O de liberação gradual, que tem vários aí no mercado, são bons? Também são ótimos, são excelentes. E aí vem aquela pergunta do início do vídeo. E aí, eu devo adubar ou não nesse momento de agora com essas intempéries que nós estamos tendo aí, essas intempéries climáticas? Devo ou não adubar? Olha só, se a gente não adubar nesse momento, mesmo com os convencionais, e na verdade nesse momento agora tem que ser com os fertilizantes convencionais, por conta da liberação desses outros especiais aí, né, com um incremento tecnológico maior, tem que ser antecipado esses, né, o organomineral, o de liberação gradual. Nesse momento agora, se você não fez com esses organomineral, liberação gradual, lá atrás, agora com esse você não pode fazer, porque ele demanda de tempo para começar a ser liberado e a planta aproveitar. Se você tiver que fazer adubação agora, é com o convencional. Espera chover, deu uma chuva, ou está aí a previsão do tempo, né? A gente tem previsões aí para meados de março agora, depois do dia 10 de março, chuvas. Se você tem o fertilizante aí, fique de olho para que você sim faça a adubação. Mesmo que retarde um pouquinho, depois do dia 15 de março, 20 de março, não deixa de fazer, porque ainda a planta está se alimentando, os grãos estão madurando, e se você não fizer, ela vai sentir e a sua produtividade vai abaixar, vai diminuir. Aí você deve estar se perguntando, poxa, o Michel falou do organomineral e do de liberação gradual, que não é para fazer agora. Eu deveria ter feito quando? Olha só, pela tecnologia, vamos pegar aqui primeiramente o organomineral. As indústrias, as empresas que processam, né, que fabricam o organomineral, que misturam, elas defendem uma única aplicação, 1 a 2 aplicações. Uma aplicação lá no finalzinho de setembro, né, e uma outra aplicação em dezembro. Já os que têm esse tratamento com polímero e enxofre, né, envolvendo aí o grão do nutriente, outubro, uma única aplicação só. Pega-se a dose total do ano e faz essa aplicação uma vez só. É o posicionamento das empresas. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Michel, mas eu vou colocar aqui 400 gramas, 500 gramas de adubo uma vez só? Sim, você vai fazer uma aplicação, mas vai estar adubando a lavoura estará sendo fertilizada ao longo desse período, né, compreendido aí de outubro a abril, período de chuva. Então a lavoura vai estar recebendo nutrientes sempre que tiver condições ambientais favoráveis para que o nutriente seja liberado. Então é uma tecnologia muito interessante. Quais são os fatores que dificultam essa tecnologia? Ainda, preço, custo disso aí. Às vezes fica, né, em torno, vamos pegar uma liberação controlada, por exemplo, né, gradual. Vamos tirar esse controlado do vocabulário, de liberação gradual. Até R$ 1.500 por hectare a mais do que a adubação convencional. Aí, querido amigo cafeicultor, é conta, você tem que botar na ponta do lápis. Eu vou economizar com mão de obra de aplicação, eu vou economizar com gasolina, eu vou economizar, né, com várias outras coisas, gasolina para frete, né, de levar, ou diesel se for trator, né, de levar o transporte para a lavoura, e vou fazer uma mão de obra, 2 mãos de obras a menos que eu vou ter para aplicar esse meu fertilizante. Porém, ainda nós temos que levar em consideração não somente a questão do custo da aplicação, em comparado com o custo a mais por hectare. Nós temos que levar em consideração o quanto isso vai impactar na produtividade da minha área. Se justificar um investimento maior na adubação em produtividade, ótimo, faça a liberação gradual. O organomineral também, da mesma forma, é o mesmo princípio. Se justificar o investimento maior em comparado com o convencional, em produtividade, também faça.
ou seja, aumentou minha produtividade, pagou aquele investimento a mais e sobrou no meu bolso, pode fazer, que vai dar certo. São ótimos produtos, são ótimos produtos. Eu aqui nas minhas consultorias, nós lançamos mão de uma relação benefício-custo, que muita gente fala custo-benefício, mas eu gosto de falar benefício-custo. Primeiro eu penso no benefício para depois eu ver o custo, porque às vezes o benefício que eu vou ter compensa um custo a mais que eu terei lançando mão de determinadas tecnologias. E isso eu não aplico somente para a questão dos fertilizantes, eu aplico para outras questões também, né, como maquinário, como implementos, como estrutura aí de pós-colheita. Então, são contas. Aí volta a fala que você não gosta muito de ouvir dizer, entra a gestão, que é de suma importância, suma importância na cafeicultura. Você sabe que eu gosto dessa expressão, né? Suma importância, porque dá ênfase àquilo que é importante. A gestão, ela vai decidir, vai ajudar a gente decidir qual é o melhor fertilizante a utilizar. Vai ter incremento produtivo que justifique o gasto a mais? Se há incremento produtivo que justifique o gasto a mais, por que não fazer? A tecnologia está aí, foi estudada, ninguém tirou o negócio de trás da orelha e colocou no mercado. Então, são anos de estudo, são várias pesquisas feitas, são noites e noites sem dormir pelos pesquisadores para entregar a tecnologia para mim e para você utilizar aí no nosso dia a dia, nas nossas lavouras. E isso não somente falando de fertilizante, tantas outras que aparecem por aí. Claro que nós temos que julgar, ter o crivo do discernimento, porque ainda, infelizmente, existem muitos milagres engarrafados, que é o caso, por exemplo, de um adubo líquido, que muita gente recebe ligação aí de empresas oferecendo, e infelizmente alguns produtores caem nessa lábia. Mas esse é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar no mérito aqui, tá? A gente pode bater um papo isso aí numa outra oportunidade a respeito desses adubos líquidos. Mas no momento agora, respondendo a pergunta novamente que eu fiz lá no início, sim, deve, não só pode, mas como deve sim fazer a adubação ainda, mesmo que demore um pouquinho o período chuvoso a chegar para que você faça essa terceira ou quarta adubação, ou quinta, dependendo da situação, né, que tem muitos produtores que parcelam mais vezes. Então, espero ter te ajudado aqui nesse vídeo, né, e eu conto com o seu comentário. Comenta aí como que está a sua lavoura, já adubou, já está com adubo no chão, qual fertilizante você usou, liberação gradual, organomineral, o convencional, fala aí pra gente, tá bom? E na próxima semana estaremos de volta novamente. Curta com saúde o seu carnaval. Bom, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana.